Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos de 19 a 23. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós temos um trecho muito bonito e que a tradição da igreja não tem dúvidas em nos ensinar, em entender desde sempre, desde o início, que aqui Jesus comunica um sacramento, o sacramento da reconciliação. Esse sopro que Jesus sopra sobre os discípulos é o sopro da recriação. E esse nome, recriação, está dentro dessa dinâmica, dessa teologia pascal, mas aqui de uma maneira muito bonita. Na minha Bíblia, se você está com a Bíblia de Jerusalém, você vai ver isso. Os exegetas nos trazem essa informação preciosíssima, que esse sopro de Jesus simboliza o Espírito, né? O sopro, mas ele comunica de fato, né? Há uma comunicação do Espírito Santo, o sopro em hebraico, princípio da vida. E aí ele diz, é o mesmo verbo raro como em Gênesis 2, versículo 7. Cristo ressuscitado dá aos discípulos o Espírito que realiza uma espécie de recriação na humanidade, possuindo desde já este Espírito de vida. O homem passou da morte à vida, não morrerá jamais. Veja, passamos da morte para a vida, possuindo esse Espírito, mas não só, tendo os pecados perdoados. Porque é uma comunicação única que Jesus faz aqui. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Deu a autoridade também. Nós somos recriados no batismo. E somos batizados, é na morte de Cristo que nós somos batizados. São Paulo nos explica isso. Mas o que é esse efeito? Esse efeito é o efeito que nós vemos no batismo, o perdão dos pecados. Mas e depois que a pessoa
já foi batizada e se ela volta a pecar. Existe o sacramento da reconciliação. Que se o sacerdote, aqueles que ordenados pelos apóstolos e seus sucessores, perdoarem os pecados, esses pecados são perdoados. Por quê? Porque esse sopro que eles receberam foi um sopro que traz em si esta mesma função, esta mesma força, essa mesma graça de recriação pelo perdão dos pecados, que era o que Jesus fazia. Jesus na sua palavra perdoava os pecados e até provava, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados. Aí dizia o paralítico: olha, levanta, toma a sua maca e vai para casa. E assim acontecia. Jesus faz isso. Jesus realiza essa graça em nossa vida. Jesus realiza isso através da igreja, através dos 12. Jesus não aparece para qualquer um aleatoriamente. Vou dar para esse aqui porque eu tô afim, vou dar para aquele lá. Não, vou dar para Maria Madalena agora não, porque ela foi a primeira, né, que me viu, então vou conceder essa graça a ela. Não. Jesus vai para o lugar onde os apóstolos estão reunidos, com as portas fechadas. Aparece, deseja a paz, e essa paz não é como o mundo a dá, como Jesus falou. É uma paz do Cristo ressuscitado. Aqui nós temos um princípio eterno. A paz que Jesus comunica é uma paz salvífica, é uma paz redentora, é uma paz de esperança profunda. Nós não podemos encarar essa saudação comum entre os judeus como uma saudação qualquer para nós, porque Jesus está ressuscitado. Imagina você procurando alguém, você, na verdade, não procurando, você na expectativa, porque aquele amado morreu. Ele tinha dito que ia ressuscitar, mas está tão confuso. Como é que é essa história? De repente aparece. Chega lá, os irmãos anteriormente, de manhã, tinham falado que viram que o sepulcro estava vazio, mas ninguém tinha visto Jesus, a não ser Maria Madalena. Mas eles não tinham acreditado nela. Aí Jesus aparece e deseja a paz. E eles, finalmente, são tomados de alegria. Ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E aqui nós entramos, né, depois desse versículo 19b aqui, ó, a paz esteja convosco, princípio eterno. Nós vamos continuar no versículo 21. E o versículo 21, estou até com a minha caneta aqui para riscar o início dele, que eu gosto de fazer assim, e não somente uma frase, nesse caso. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Olha, receba essa paz. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Aqui tem um princípio eterno e uma ordem. Por quê? Como o Pai me enviou, eu também faço uma regra. Está determinado. É algo que Jesus não revoga. Para ser feito. E ainda tem a comparação com aquilo que ele viveu. Então, esse envio que os discípulos recebem traz em si essa autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus já tinha explicado. Para você que está pegando o vídeo hoje, né? Se quando você fizer conosco direitinho o plano de leitura, vai ver no Evangelho de São João, nas leituras que ficaram para trás, que Jesus fala claramente que os discípulos são a extensão da sua missão e que ele só transferiu, ele fazia a ponte. Ele continua sendo, porque vive em nós, mas não está mais na terra para que isso aconteça. Diretamente do Pai, os discípulos recebem a graça, recebem a autoridade, são autorizados. Então, como o Pai me enviou, eu também vos envio. E é uma ordem, estão sendo enviados. E como? E para quê? Olha, a principal função, o resgate das almas, a recriação, está aqui nos versículos 22 e 23.
soprou sobre eles o Espírito. Não foi Pentecostes, viu? Pentecostes foi depois. Mas ali já ele soprou o Espírito Santo e concedeu a autoridade. Jesus já tinha dado autoridade para curar, para libertar dos demônios, para pregar em nome dele. Mas agora, Jesus comunica a autoridade de perdoar os pecados. Realizar no concreto a obra salvífica, aquilo que retira a alma do inferno, da perdição e coloca no céu. Porque expulsar demônio é bom, é importante. Curar enfermos é bom, é importante, mas para que creiam em Jesus. Mas a grande obra de salvação é essa: tirar do pecado, arrancar o pecado, para abrir a porta, a passagem, lavar a alma, limpar, para que a pessoa possa ir para o céu. É o que Jesus comunica aqui. E como ele foi enviado para isso, os discípulos também agora o são. Que lindo, gente. Isso é lindo, maravilhoso. O sopro da recriação. Onde nós somos recriados pela graça de Deus. Aqui, nesses versículos 22 e 23, nós temos princípio eterno, porque isso também é irrevogável e também é uma regra do reino dos céus. Mas é a promessa. Por quê? Porque a todo aquele que no futuro for recebendo o perdão será perdoado. Mas quem não receber esse perdão vai ficar com o pecado retido. Há quanto tempo você se confessou? Ou há quanto tempo você não se confessa? Sei lá, talvez você tenha perdido a fé no sacramento porque viu um padre cometer um pecado, ou tratar alguém mal, ou dar um contra-testemunho de alguma espécie. Talvez porque você ouviu alguma palavra que minou a sua fé nos sacramentos. Mas eu estou dizendo para você, a palavra de Deus é clara aqui. Esta graça foi outorgada, foi dada, foi conferida à igreja, aos apóstolos, a Pedro, aos outros apóstolos e seus sucessores, que são os bispos, e depois presbíteros, que dentro dessa sucessão apostólica, hoje, trazem em si esta graça de perdoar os pecados em nome de Jesus. Perdão mesmo, de todas as faltas. Você não vai perder essa oportunidade, né? Esse presente que Jesus deu para nós. Ou você não quer ser recriado? Vamos anotar no nosso diário? Promessas de Deus, já falei, mas vou repetir, aqui na ordem certinha. Temos promessas, ordens e princípios eternos. Promessas, versículos 22 e 23. A ordem está no versículo 21. B, podemos dizer assim: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vos envio é a ordem, né? Mas é necessário que se tenha todo o versículo, quase todo o versículo aqui, para que a gente entenda o sentido. E princípios eternos, versículo 19b, a paz esteja convosco. Faz assim, anota tudo, vai. Para que você entenda por que essa paz é tão importante, porque é Jesus ressuscitado. Aí vem o versículo 21 até o versículo 23, também princípios eternos. Como eu expliquei, são realidades que não mudam, são regras impostas, colocadas ali, instituídas por Jesus para a igreja. Funciona assim para sempre. Anota também no seu diário qual a mensagem de Deus para você e como pôr isso em prática na sua vida. Por exemplo, fiz uma pergunta aqui durante nossa reflexão. Quando foi que você se confessou? Ou quanto tempo faz que você não se confessa? Talvez você
pare para pensar, eu preciso me confessar. Porque eu não posso ficar com os pecados retidos. Quanta gente, às vezes a gente ouve falar 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos sem confessar, meu Deus. Quantos pecados que se acumularam nesse tempo sem que a pessoa se recorde. Olha o perigo para a salvação. Vai rapidinho para a misericórdia de Deus, meu irmão, porque Ele quer te salvar. Procura um sacerdote, faz exame de consciência, porque o Senhor quer resgatar você. Amém? Anota isso tudo no seu diário. Bom, como é que é isso? Essa história de anotar no diário, eu sou novo aqui, não estou entendendo. Bom, bem-vindo, né? Primeiramente. Que bom que você ficou até aqui, que bom que você estava aqui fazendo a sua reflexão conosco, rezando. Esse é o canal Diário Espiritual e nós estamos fazendo o estudo da Palavra de Deus seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Monsenhor Jonas Abib. Você pode adquirir esse livro no loja.cançãonova.com, tá bom? Mas eu quero começar agora, então eu vou deixar daqui a pouco, no final do vídeo, a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual. Tá aqui no canal. Se inscreva, tá? Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixe um like nesse vídeo para ajudar o YouTube a entender que ele é bom para outros também. Tá bom? Vou deixar essa playlist no final do vídeo. Primeiros passos no Diário Espiritual. Gasta tempo nela, tá bom? Para que você entenda como funciona o método. Depois dela, você vai começar pela primeira carta de São João. É o primeiro estudo, a primeira playlist que você vai começar a ler a Bíblia mesmo, para valer, com o método. Primeira carta de São João, depois você segue para o Evangelho de São João e depois os outros livros que você vai ver aí, se já não estiver vendo, várias playlists te esperando, tá bom? E assim você vai fazer conosco essas leituras e vai experimentar dessa graça. Tá bom, adquire o livro aí, viu? Depois, loja.cançãonova.com, o livro é A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Vou deixar também, no final, o vídeo manuseando a Bíblia do zero, porque eu sei que tem gente que não sabe, tem dificuldade, e vai te ajudar. Isso vai te ajudar, tá bom? É curtinho, 5 minutos. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.